Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá e vamos continuar lendo, narrando a história dos Macabeus. Estamos iniciando o segundo livro, que não é uma continuação do primeiro, é uma história paralela em que os mesmos eventos são narrados, porém com outros enfoques. Não é uma segunda parte, mas sim uma narrativa sobre os Macabeus. Vamos ao primeiro capítulo, 2 Macabeus, capítulo 1. Aos irmãos judeus que estão no Egito, saudações. Os judeus, vossos irmãos que estão em Jerusalém, no país de Judá, vos desejam boa paz. Deus vos conceda seus bens e se recorde de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, seus fiéis servos, e dê a todos vós um coração para o adorar, e cumprir seus preceitos com generosidade e boa vontade. Abra o vosso coração à sua lei e a seus preceitos e vos conceda a paz. Ouça vossas preces e se reconcilie convosco, e não vos abandone nos momentos de desgraça. De nossa parte, estamos aqui rezando por vós. Sob o reinado de Demétrio, no ano 169, nós, os judeus, vos escrevemos. Estávamos oprimidos pela tribulação que se abatera sobre nós, naqueles anos em que Jasson e seus partidários abandonaram a causa da Terra Santa e de seu reino, incendiaram as portas do templo e derramaram sangue inocente. Suplicamos então ao Senhor e fomos atendidos. Oferecemos sacrifícios e flor de farinha, acendemos as lâmpadas e expusemos os pães. Agora vos escrevemos para que celebreis a festa dos tabernáculos no mês de Casleu do ano 188. Os habitantes de Jerusalém e da Judéia, conselho dos anciãos e Judas, Aristóbulo, conselheiro do rei Ptolomeu e pertencente à linhagem dos sacerdotes ungidos, e aos judeus do Egito, saudação e votos de saúde. Salvos por Deus de graves perigos, rendemos-lhe copiosas ações de graça. Nós que lutamos contra um rei, foi o próprio Deus quem repeliu os que tomaram armas para combater a cidade santa. Pois o chefe dos inimigos foi à Pérsia com um exército que parecia invencível, e lá foram retalhados. No templo de Nanéia, graças a um estratagema, de que lançaram mão os sacerdotes da deusa. Sob o pretexto de desposar a deusa, Antíoco foi com seus amigos àquele recinto para se apoderar das grandes riquezas a título de dote. Os sacerdotes de Nanéia as expuseram, e Antíoco penetrou o recinto sagrado com poucas pessoas. Logo que entrou, fecharam o templo, abriram a porta secreta do forro e, atirando pedras, massacraram o príncipe e os que o acompanhavam. Esquartejaram os corpos e, cortando-lhes as cabeças, atiraram-nas aos que estavam do lado de fora. Em tudo, seja bendito nosso Deus, que entregou os ímpios à morte. Devendo celebrar no 25º dia do mês de Casleu a purificação do templo, julgamos necessário dar-vos esta informação para que também vós celebreis a festa dos tabernáculos e do fogo, que foi reencontrado quando Neemias ofereceu sacrifícios depois de ter reconstruído o templo e o altar. Com efeito, quando nossos pais foram levados à Pérsia, os piedosos sacerdotes daquela época tiraram o fogo do altar e o ocultaram secretamente no fundo de um poço sem água, resguardando-o ali de tal modo que o lugar permaneceu desconhecido de todos. Passados muitos anos, quando aprouve a Deus, Neemias, enviado pelo rei da Pérsia, determinou que os descendentes dos sacerdotes que haviam ocultado o fogo fossem procurar. E quando eles informaram que não tinham encontrado fogo, mas sim um líquido espesso, ordenou-lhes que acompanhasse aquele líquido e o trouxessem. Ordenou-lhes que apanhassem aquele líquido e o trouxessem.
Estando tudo disposto para o sacrifício, Neemias ordenou aos sacerdotes que derramassem o líquido sobre a madeira e sobre o que estava por cima dela. A ordem foi executada. Pouco depois, o sol que antes estava oculto começou a brilhar e acendeu-se grande chama, causando admiração a todos. Enquanto se consumia o sacrifício, os sacerdotes rezaram e os outros, inclusive Neemias, o acompanhavam. A oração era nestes termos: Senhor, Senhor, Deus Criador de todas as coisas, temível e forte, justo e misericordioso, e único Rei, o único bom, o único generoso, o único justo, onipotente e eterno, que salvas Israel de todo mal, que fizeste de nossos pais eleitos e os santificaste, recebe este sacrifício por todo o teu povo de Israel. Guarda e santifica a tua herança. Reúne aqueles que dentre nós que estão dispersos, liberta os que estão escravizados entre os gentios, olha para os que são desprezados e ultrajados, para que as nações saibam que tu és nosso Elohim. Castiga os que nos oprimem e nos ultrajam orgulhosamente. Implanta o teu povo em teu lugar santo, como disse Moisés. Em seguida, os sacerdotes cantaram hinos. Quando se consumou o sacrifício, ordenou Neemias que se derramasse o resto do líquido sob grandes pedras. Foi feito isto. Uma chama se acendeu, mas se extinguiu ante o brilho do fogo do altar. Espalhou-se a notícia deste acontecimento e contaram ao rei dos persas que no lugar onde os sacerdotes deportados tinham escondido o fogo, aparecera o líquido com o qual Neemias e seus companheiros purificaram as matérias do sacrifício. O rei, depois de verificar o acontecimento, mandou cercar aquele lugar e o tornou sagrado, para que os que gozavam de sua benevolência, o rei reservava e distribuía muitos presentes. Os companheiros de Neemias chamaram aquele líquido de Neftá, que significa purificação. A maioria, porém, dava-lhe o nome de Neftai.